Eu já fui. Uhum. Eu já experimentei na pele. Eu já recebi aviso. Porque na época que eu não era tão conhecido, né, mesmo assim, eu não podia viajar com um namorado para lá. A gente recebia na fronteira esse aviso, né, que ninguém se responsabilizava, porque no Egito, por exemplo, eu posso ser preso, e em outros países, como quando eu fui ao Paquistão, eu podia ser morto. Então, aqui a próxima afirmação, pessoal, para a gente só acompanhar o nosso tempo. Agora a afirmativa do Thiago para o Gustavo, né? A afirmativa do Thiago. Qual é a minha afirmativa? Para o Gustavo. Qual é? Não vai querer fazer do Gustavo para Pavinato? Troca? Não, agora troca. Então, vamos lá. Agora troca. Vamos no regime de troca-troca. De política. Tá? De política. É uma grande contradição que mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+, no Ocidente, estejam defendendo regimes como o do Irã e grupos como o Hamas, que reprimem brutalmente esses mesmos grupos, enquanto atacam Israel, o único país do Oriente Médio onde mulheres e gays têm direitos civis garantidos por lei e liberdade para se expressar. Gustavo, pode ir. Não, agora o Thiago tem 2 minutos. Eu acho que a afirmação ela é justamente essa. Por exemplo, eu mesmo. Vamos soltar o tempo aqui do Thiago. Eu, não é, na qualidade de bicha velha, eu já me diverti demais em Israel. Mas, na mesma qualidade de bicha velha, já vi muito amigo meu sair fugido. Não só da Palestina, mas de qualquer estado muçulmano, porque o enforcamento ele é certo. Ele é intolerável. E quando eu vejo também pessoas gritando viva a luta do povo palestino, não está se respeitando os direitos humanos do povo palestino, eu me questiono. O povo palestino deixado por si só respeita direitos humanos porque dentro da Sharia uma mulher tem um valor menor que a do cachorro da família. Uma mulher ela tem que se cobrir dos pés à cabeça porque ela é o tema da tentação. Ou veja-se no Irã que uma mulher cujo vento bate e derruba a hijab dela, ela pode ser presa e acontece até mesmo dela morrer, até mesmo na Turquia, que era um país mais ou menos moderado. Eu já fui visitar a Turquia no 3º mandato do Erdogan e já vi muito marido metendo a mão na cara da mulher porque o hijab caiu enquanto elas passeavam no parque. Então eu realmente não entendo essa forma de perversão da realidade quando eu vejo mulheres que defendem a igualdade dos direitos das mulheres, e estão absolutamente corretas em fazê-lo, defendendo grupos que as colocariam num lado, que as colocariam numa balança para ser sopesada com o cocô do cachorro, e também gays que seriam, certamente, sem dúvida nenhuma, mortos num regime como esse. Então vamos agora para a resposta do Gustavo. 5 minutos para o Gustavo na tela. Posso ir? Pode começar. Perfeito. Bom, acho que, em primeiro lugar, existe uma resolução dentro da Organização das Nações Unidas que diz que todo povo que está sob sofrimento de uma violência colonial e passando por um processo de dominação tem todo o direito de se defender, inclusive a partir da luta armada. É importante dizer isso porque o que os palestinos passam desde 1947, 1948, mas antes, quando o Estado, o Protetorado Palestino Britânico começou a ser formado, quando a Inglaterra se apossou daquele território, foi um processo de brutal violência e de brutal colonização, porque os palestinos estavam ali vivendo naquela região com judeus, com muçulmanos, porque nem todo palestino é muçulmano, é também importante frisar isso, né? Nem todo mundo que está na Palestina é necessariamente muçulmana. Existem judeus que podem ser palestinos, existem cristãos que podem ser palestinos, né? Então, fazer esse disclaimer. Mas existe também um ponto importante que é: os palestinos estavam lá vivendo as suas vidas e tiveram as suas terras arrancadas deles, né? Então, desde que esse processo se inicia, os palestinos passam por uma ocupação colonial de maneira bastante parecida com o que aconteceu na África do Sul, de maneira bastante parecida com o que aconteceu com diversos povos na Europa, quando a gente viu a expansão do nazifascismo.
E o Estado de Israel se consolidou dessa maneira, como um projeto colonial. Um projeto colonial que tem uma tática muito espertinha e muito astuta, que é o seguinte: se vender como marca de civilização, se vender como um país que seria uma expressão da democracia liberal, da democracia dos valores. E aí, portanto, você vê as paradas LGBT em Tel Aviv, você vê alguns eventos assim, e a mídia, né, que, enfim, a mídia hegemônica, a mídia no geral, que é bastante patrocinada pelo lobby sionista, endossa essas posições, ou seja, Israel fica parecendo um paraíso no meio de uma terra cheia de povos bárbaros. É essa imagem que se cria, é esse tipo de percepção que se tem. Portanto, de que aquilo ali seria um oásis de civilização. E nada mais falso do que isso, né? Nada mais, acho que, inverdadeiro do que isso, porque o que existe de fato é um regime colonial que, se preocupasse tanto com a condição das mulheres ou da população LGBT, traria essa preocupação também para os LGBTs e as mulheres palestinas. Mulheres palestinas essas que são assassinadas em números astronômicos todos os dias, quando estão indo pegar comida, quando estão nos hospitais, quando estão nos mercados. Então isso é um retrato do que é a prática colonial israelense, né, do que é a prática colonial sionista. E não existe nenhuma contradição em mulheres ou pessoas LGBT aqui do Brasil defenderem o direito do povo palestino se defender, né, justamente porque é um grito que se dá contra um regime colonial. É a mesma coisa que você prestar solidariedade aos judeus que estavam sendo massacrados pela Alemanha nazista no gueto de Varsóvia, no episódio do gueto de Varsóvia. Prestar essa solidariedade é alguma coisa parecida. É a mesma coisa que você prestar solidariedade aos africanos nativos da África do Sul, que resistiam de maneira, às vezes, do campo na institucionalidade, né, politicamente, no Congresso e tal, ou com a luta armada, no direito da sua soberania e da sua autonomia. E eu acho que não existe nenhuma contradição nisso, justamente porque não se faz uma defesa cega e uma defesa em absoluto desses movimentos. Nós entendemos, né, nós comunistas entendemos que esses movimentos têm contradições, que esses movimentos, dentro da realidade do que busca se produzir na sociedade socialista que a gente objetiva construir, tem pontos que devem ser reformados, rediscutidos. Mas fato é, essa preocupação com a violência que mulheres sofrem na Turquia, ou na Palestina, ou em lugares assim, precisa ser equiparada também com as violências que as mulheres sofrem no Brasil. Vítimas de feminicídios todos os dias. Mulheres que entram em carro de aplicativo, mulheres que não podem andar na rua sozinhas porque podem ser assassinadas, podem ser sequestradas. E aí é curioso, porque parece que ao mesmo tempo você tem esse levantamento de é hipócrita ou é contraditório que mulheres defendam o movimento de resistência palestino, mas ao mesmo tempo não se vê uma atitude ou uma ação mais concreta para poder fazer essa crítica que existe com relação ao feminicídio e pensar políticas que possam impedir que isso aconteça. E que no caso brasileiro, no caso mais recente, tem sido justamente o oposto. O número de feminicídios tem crescido e eu acho que essas preocupações precisam estar num pé de igualdade. Legal, Gustavo encerrou os 5 minutos aqui. Obrigado, Gustavo. Agora nós temos então 3 minutos aqui para a réplica do Thiago sobre a resposta do Gustavo. Você já foi para o Oriente Médio, Gustavo? Não, nunca fui. Você já visitou Palestina, Israel? Não. Afeganistão? A Palestina nem dá para visitar porque Israel faz o cerco sobre a faixa de Gaza. Antes, tipo 10 anos antes, 5 anos antes. Não, eu era muito jovem e não conhecia. Como é que você sabe que aquilo Israel é uma farsa no meio de uma narrativa de barbárie? Não, porque eu já fui. Uhum. Eu já experimentei na pele. Eu já recebi aviso. Porque na época que eu não era tão conhecido, né, mesmo assim, eu não podia viajar com um namorado para lá. A gente recebia na fronteira esse aviso, né, que ninguém se responsabilizava, porque no Egito, por exemplo, posso ser preso e em outros países, como quando eu fui ao Paquistão, eu podia ser morto. E, de fato, eu andei por esses lugares, né? Não é uma propaganda, não é uma realidade que se vive. No Brasil,
Você fala em feminicídio. De fato, feminicídio é uma expressão que existe porque existe uma lei. Agora, se o nosso povo é bárbaro a ponto de violentar mulheres, isso é muito lamentável. Se nós temos sangue de barata em aguentar ver um ministro dos direitos humanos assediando sexualmente uma colega ministra da igualdade racial e não temos uma palavra da grande autoridade do país ou da sua mulher que se diz feminista, é muito lamentável. Mas o fato é que, se nós... Eu não sou sionista, eu não sou judeu. Se eu vejo que alguém quer colonizar uma terra para que as pessoas sejam respeitadas, eu não vejo problema nenhum em trocar de ditador. Porque se o meu ditador quer a minha morte, e se o colonizador quer a vida de todos, eu escolho aquele que quer a vida de todos. Legal, o Thiago já fez a réplica. Agora, então, temos 2 minutos para a tréplica do Gustavo. Perfeito. Pavinato, acho muito importante trazer essa questão da sua ida até alguns países do Oriente Médio, alguns fora do Oriente Médio, como o Afeganistão ou o Paquistão. Mas eu acho que é também importante, para falar com a audiência, que as experiências que a gente tem na nossa realidade, elas moldam, elas constroem uma parte do nosso saber sobre o mundo. Mas elas não necessariamente vão ter todas as respostas para as perguntas que a gente se fizer. Nunca. Né? Então, eu acho que isso é importante porque, de fato, eu nunca fui para o Oriente Médio, nunca fui para a Palestina, nem para a faixa de Gaza, nem para a Cisjordânia. O que eu sei, da maneira que eu sei, é a partir dos materiais e dos documentos que chegam até nós, tanto de veículos de comunicação da mídia dominante, como é, por exemplo, a TV Globo, né, que historicamente, para poder retratar o genocídio colonial que acontece hoje na faixa de Gaza, fala muito um grande fuzuê sobre a força palestina, ao mesmo tempo que deixa como nota de rodapé o fato de que Israel bombardeou uma escola ou bombardeou um hospital. Né? Então a gente recebe essas mídias, né, de pais pegando filhos decapitados. A gente recebe essas mídias de crianças no meio das chamas de um acampamento da ONU. A gente recebe as notícias de que há um conflito, que é o conflito mais mortal da história dos jornalistas. É o conflito que mais morreu jornalista na história. Jornalistas que andam uniformizados como jornalistas e que são mortos de maneira proposital, em que a gente vê relatos de soldados israelenses, sionistas. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, que eu falo sobre os mecanismos do apartheid israelense ao longo da história. E soldados israelenses que se gabam por fazer competições em quem atira em mais joelhos nas grades de proteção que cercam Gaza. E isso é um dado concreto. A gente vê soldados do IDF brincando com brinquedos de criança. A gente vê soldados do IDF destruindo, enfim, profanando a última igreja cristã que existia na faixa de Gaza. A igreja de onde o Papa Francisco fazia ligações para prestar solidariedade ao povo palestino foi destruída ontem, num ataque israelense. Então essas informações, elas não são a partir só da minha vivência, da minha experiência, apesar de achar que essa experiência, essa vivência também construiriam muito como eu sei que constroem. Mas a partir dessa denúncia geral e incontornável, que é o fato de que hoje o povo palestino está sofrendo um processo de genocídio por parte do Estado de Israel. E é também um exemplo de coragem e de luta contra o colonialismo. Uma lição valiosa para a gente poder aprender a nunca desistir do que a gente busca conquistar. Legal, Gustavo. Vamos agora então para a afirmativa, Carol. Eu só queria dizer uma coisa. Alguém da Palestina já convidou vocês para fazerem uma visita lá? Já. Você foi? Já. Não fui porque era uma coisa que precisava ser custeada pelo meu próprio bolso. E, diferentemente do que as pessoas acham, né, o YouTube não paga tão bem assim, né? Então, acabou sendo... acabei nunca tendo a oportunidade de fazê-lo, né? E eu acho que até seria uma experiência muito boa. Apesar de eu acho que só virtualmente consegui visitar a Cisjordânia, né? Porque a faixa de Gaza acabou. Eu fui e não foi isso que vi. O que eu vi é barbárie dos dois lados. Eu acho que a gente pode analisar pelo tamanho dos danos, né? Já se estima que mais de 100 mil palestinos foram mortos pelas forças do IDF e até agora o número de israelenses mortos não passou de 2 mil. Com base no Hamas?
Não, com base no Ministério da Saúde do Povo Palestino, E com é base... controlado pelo... com base também nos veículos jornalísticos da região, como a Al Jazeera, como outras mídias. São controladas pelo... A Al Jazeera é uma mídia do Catar, se não me engano. E o Catar é um país que é aliado dos Estados Unidos. Quem manda no Ministério da Saúde da Palestina é o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. É um dado que é também substancialmente apoiado por outros órgãos internacionais, É um como fato, a eles ONU, foram eleitos. Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, várias instituições que estão ali no meio do campo de batalha. Eles foram eleitos. Foram eleitos em 2008. Inclusive foram eleitos justamente porque a autoridade palestina, que era governada pelo partido do Fatah, né? O Hamas, para quem não sabe, gente, é um partido político. É um partido político que tem um braço armado. Né? Então, daqui a pouco o PCC vira um partido político, a gente fala, o PCC é um partido político que tem um braço armado. A burguesia tem um braço armado também. O nome dela é polícia. Né? É o braço armado que é institucionalizado, que é legalizado. Né? O que é a burguesia? A burguesia é a classe que domina as decisões da economia política no Brasil e no mundo. É a classe que detém o poder e o controle dos meios de produção, dos meios de circulação, da produção de crédito, de recursos estratégicos. É a classe que consegue fazer essa dominação e é aliada de outras classes mais antigas, né, que herdeiras da nobreza, coisas assim, e que submete o povo do mundo, né, a um regime de escravidão assalariada. Existe algum partido não burguês no Brasil? Existe. Qual? Existe. Existem uma série de agremiações, né, e que... Partido. Um partido? Existe. O partido do qual eu faço parte, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, é uma organização que reivindica o legado do movimento comunista brasileiro. Né? Não é um partido institucionalizado, não é um partido legalizado, né? Mesmo porque a gente sabe que existem muitos mecanismos dos tribunais eleitorais para impedir que partidos menores e representações menores possam ascender. Né? Uma vergonha. Sim, de fato. Eu acho que é um fechamento do debate do espaço político, né? E que demonstra esse controle, né, da burguesia. Mas a gente tem outras organizações também que questionam esse poder da burguesia, como a Unidade Popular, o PSTU, o PCB. Existem essas organizações, algumas tendências dentro do PSOL, mas que já não são tendências majoritárias no partido. Então é um movimento que ainda é muito incipiente, é um movimento que ainda precisa crescer muito, justamente porque os comunistas foram os mais perseguidos durante o regime militar. Né? O PCB teve praticamente seu comitê central todo assassinado, o PCdoB a mesma coisa, né? Ainda que tenham adotado táticas diferentes. Você acredita que seja um partido de esquerda, o PCO? Para mim, o PCO é um partido que reproduz lógicas reacionaristas para poder se reafirmar num discurso de esquerda. Né? Tanto que eu acho que não existe uma crítica substancial a um fato concreto, que é o fato de que hoje o governo Lula é um governo neoliberal e que faz a aplicação de um programa que você até comentou, né, do Renan Filho, do ministro, que é o governo que mais está fazendo parcerias público-privadas na história. Ampliou, inclusive, os como é que é o nome? Não é graus, mas os setores que poderiam passar por isso. No dia 25 de abril de 2023. Aumentou para vários setores. O governo Lula ele tem se escorado muito em decisões do STF. Por exemplo, a questão do IOF, que deu uma sobrevida ao governo Lula. Isso é fato. Né? O governo queria o aumento do IOF. O Congresso barrou e Alexandre de Moraes concedeu. Hoje o STF, você mesmo disse, a decisão da terceirização, legalização disso, precarização daquilo, o STF tem tomado essas medidas. Então o STF ele acaba dominando a pauta econômica, o poder econômico e também os players econômicos. O STF é a burguesia brasileira hoje? O STF é um conjunto de pessoas que faz parte da burguesia, mas eu acho que a gente pode continuar